esses profissionais, ia desde auxiliares de enfermagem, odontólogos, estudantes, etc., a reconhecer lesões suspeitas de cabeça e pescoço. Equipou-se esses postos de saúde com material mínimo, ou seja, uma lâmina de bisturi, um frasquinho com formol para encaminhar para exame patológico. Em 5 anos, a estatística mostrou assim, eles tinham, como todo o país, 70% dos casos diagnosticados em estádio 3 ou 4, avançados, cuja cura representa 30% a 40%. Em 5 anos, eles conseguiram fazer com que 60% dos pacientes foram diagnosticados em estágio 1 e 2, que tem 80% de cura. Então, com uma campanha de treinamento de profissionais, né? Agora, isso tem que ter sequência, isso tem que virar uma rotina nos postos de saúde, por exemplo. Senão, acontece o que se vê naquelas grandes campanhas. Há uns anos atrás, a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço teve a ideia de fazer uma campanha de diagnóstico de câncer de laringe, corda vocal. Então se equipou equipes que tinham um material para examinar, um endoscópio, um telescópio de laringe, e se botou lá. Todo fumante com mais de 50 anos hoje vai ganhar o exame de laringe. Isso gerou, Miguel, uma quantidade de casos suspeitos enorme, aos quais o sistema de saúde implementado não tinha condição de atender. Então isso acaba sendo pior, porque eu gero o problema, a pessoa volta para casa, eu posso estar com câncer inicial e não consigo uma consulta em menos de 6 meses. Deixa todo mundo maluco. Exatamente, então tem que ter muito cuidado com essa coisa, campanha, mutirão, etc. Mutirão se faz em paciente que já tem diagnóstico e que está esperando na fila para operar varizes, por exemplo. Então, os cirurgiões operam o sábado inteiro, 4 equipes de cirurgia conseguem fazer 30 cirurgias de varizes. Melhora a fila disso, que é uma coisa extremamente positiva. Agora, mutirão de diagnóstico sem oferecer tratamento é quase que crime uma coisa dessa. Vamos fazer um intervalinho rápido. A gente volta contigo, Gisele, justamente para ver esse aspecto aí, o que a gente pode fazer para melhorar. Muito bem, nós já falamos então de tumores, os mais frequentes, que muitos acontecem na cavidade oral. Tratamento. O Dr. Ricardo faz a parte de cirurgia, né, que são cirurgias que eu me lembro muito bem e que eu citei no início. O cara realmente tem que ser cirurgião para fazer esse tipo de procedimento. São cirurgias pesadas, principalmente quando o paciente chega em estágio avançado. Para mim chega muito dessas lesõezinhas, mas lesões de pele, eventualmente lesões de lábio, mas em estágio inicial que a gente, como cirurgião plástico, resolve e consegue dar um retorno bom. E o pessoal acha assim, doutor, é fantástico, o doutor não fez nada, deixou um risquinho. O problema é justamente quando se trata doença, que é o que vocês fazem, né? E fez o tratamento cirúrgico, Gisele, e foi para a parte de radioterapia e quimioterapia, que eu acho que é o que tu está fazendo doutorado agora. Exatamente. Né? O que acontece geralmente, né, os pacientes chegam para a gente, infelizmente, já fazendo a radioterapia, né, e aí precisando de algum tratamento odontológico. Depois de feita a radioterapia ou durante a radioterapia, o dentista fica muito limitado para atuar. Por exemplo, se o paciente estiver fazendo radioterapia e tiver quebrar um dente, tiver uma cárie, tiver uma necessidade de fazer algum tratamento cirúrgico na boca, a gente fica muito limitado para atuar, porque a mucosa e o osso irradiado, eles perdem muita vascularização, perdem muita defesa e existe um risco muito grande de acontecer uma necrose. O que é isso? O tecido não cicatriza mais, né? Então a gente está frente ali a uma osteoradionecrose. E isso é um problema muito sério, né? É um problema muito difícil de tratar, né? Acaba havendo uma infecção. Muitos pacientes podem até perder parte da mandíbula, parte da maxila, enfim, a parte do osso que está acometida, pelo simples fato de não ter
procurar o dentista antes de começar o tratamento radioterápico, né? Que é um tratamento que pode gerar problemas mais tarde também. Então, a gente estava falando, né, de orientar os colegas dentistas a diagnosticar lesões de câncer. Então, vamos orientar também os colegas radioterapeutas a encaminhar os seus pacientes ao dentista antes, né? Porque, pelo menos assim, o contato que eu tive, a gente teve pouco encaminhamento de paciente antes, ou com muito pouco tempo para a gente atuar, né? O paciente chega já, é tudo muito rápido, né? Porque se quer iniciar o tratamento radioterápico para ontem, porque é uma lesão muito séria, e acaba que a gente não tem tempo para conseguir preparar esse paciente, às vezes, para a radioterapia, o que é muito importante, então, né? Eu vou dar uma traduzida no que a Gi falou. Então, por exemplo, assim, ó, se vai começar a radioterapia, antes de começar a radioterapia, rapidinho, passe no dentista, tem que fazer uma revisão. Porque se tiver algum dente para extrair, vai cicatrizar melhor antes de começar a radioterapia. Se tiver dente para restaurar, vai restaurar melhor. Se tiver alguma lesãozinha que tem que remover, alguma coisinha na gengiva, até fazer exceção de periodontia, a cicatrização daquela gengiva, e normalmente quem que não tem um tártarozinho, né? Normalmente vai lá fazer limpeza, sempre tem tártaro, tem que fazer uma seção de pele. Então, tudo isso, né, Gi, tem que fazer antes de começar a radioterapia. E antes da radioterapia é um probleminha, né? É um dentinho para extrair, é uma limpezinha. Depois da radioterapia, isso se torna um problema muito mais sério. Né? A questão é que o tempo ideal para começar um tratamento radioterápico após uma cirurgia é um tempo de 4 a 6 semanas, né? Então, se trabalha nesse tempo. Então, muitas vezes o paciente, se houver retardo em procurar o odontólogo, retardo em fazer o seu tratamento preventivo indicado, o paciente pode perder também o timing ideal para curar o câncer dele. Então, Exatamente. assim, tudo, né, acho que devemos respeitar esses prazos que são extremamente importantes, né? Mas um outro fator que nos preocupa bastante é assim, seguidamente nós temos pacientes que são curados do seu câncer de cavidade oral, fizeram a radioterapia, recuperam a sua vida e que eles querem melhorar. No início, doutor, eu estando vivo chega, mas depois, e isso é muito positivo, passa me lembro bem da cirurgia geral. Passa aquele perigo da morte, o paciente quer recuperar a qualidade da vida dele, ele quer se reintegrar e aí nos procura e faz aquela pergunta. Doutor, já dá para pôr um implante, entendeu? E aí é muito importante que o cirurgião bucofacial, o odontólogo e o radioterapeuta se entendam. Né? Exatamente. Porque o radioterapeuta vai orientar o paciente, olha, o senhor tem um período mínimo de espera de 2, 3, 4 anos às vezes para que possa manipular aquele osso para receber um implante dentário. Antes de ele pensar em pôr aquele implante dentário, ele tem que fazer um tratamento de antibiótico profilático para que quando ele faça o implante, o paciente esteja protegido por antibiótico, porque não pode depois correr atrás de uma infecção. O osso irradiado que está infectado, a tendência é aquela infecção progredir, destruindo o osso, sequestra e o camarada acaba perdendo setores dessa mandíbula, ou às vezes uma hemimandíbula inteira. Então essa comunicação é extremamente importante. O que fazer, quando fazer, a hora ideal para se fazer. Normalmente, depois da radioterapia, o ideal é esperar de 2 a 4 anos para se colocar um implante. Conforme a quantidade de radiação que ele levou, conforme a técnica que ele irradiou. Hoje nós temos técnicas modernas, como a radioterapia de intensidade modulada, em que se consegue uma alta dose de radiação na zona alvo, que é o tumor, e com um decréscimo de radiação nas zonas periféricas. Então, tu irradia praticamente só o câncer e irradia menos as áreas sãs, glândula salivar, osso, por exemplo. Então, o tempo que ele tem que esperar após a radiação depende da dose. Se ele fez 50 grays é diferente do que ele fez 70 grays, por exemplo. Tem que ver a extensão do campo que ele fez de radioterapia, tem que ver a técnica utilizada. Então, baseado nisso, o radioterapeuta, o médico, vai poder dizer para o paciente, olha, se tu for
manipular a tua mandíbula, tu vai esperar tanto tempo. Se tu está pensando em manipular a tua maxila mais posterior, não, esse recebeu menos radiação, tu já pode fazer mais rápido. Então essa conversa, esse contato entre paciente, médico e odontólogo é fundamental. Eu já tive pacientes que me procuraram com necrose e que, doutor, eu fiz o tratamento sem tomar antibiótico antes, entendeu? E acaba virando um desastre a coisa, né? Então é muito importante isso, né? Vocês trabalham em centros de drenagem, né, desse tipo de paciente. A minha dúvida, que de repente deve ser a dúvida para quem está assistindo, existe muita gente tratando esse tipo de paciente fora de grandes centros? Porque, pelo que a gente viu aqui, isso é uma coisa multidisciplinar. Né? Não. Eu te diria assim, existem alguns centros, né? Por exemplo, aquela região do Nordeste lá do estado e Norte, né? E Juí é um centro importante, com radioterapia moderna, etc. Depois tem a zona ali de Caxias do Sul, um centro que trata. Porto Alegre, que acaba abraçando a maioria dos pacientes. A bronca maior, né? Quando não resolve. Normalmente são centros regionais, né? Uma das estratégias que o Ministério da Saúde planeja para o atendimento ao câncer é os centros de alta complexidade, é o que se chama CACOM. No Rio Grande do Sul nós temos poucos CACOM, né? O Hospital Santa Rita é o Hospital de Clínicas é um CACOM, o Hospital de Juí é um CACOM. Então, são muito poucos centros de alta complexidade. Para que eles sejam classificados como tal, eles necessitam ter equipes multidisciplinares completas. Então, tem que ser feita a prevenção, a radioterapia, a cirurgia, a quimioterapia e os tratamentos associados, todos no mesmo lugar. Isso é o que classifica como um centro de alta complexidade. O problema é que nem os centros de alta complexidade fazem implante dentário, né? Então, acaba que, por exemplo, a parte de reabilitação com implante acaba fugindo desses centros aí vai indo para o consultório privado. Exato. E aí a gente se distancia. O dentista está distante desses centros. Porque provavelmente é considerado como não uma coisa funcional, mas como uma coisa estética ainda. Na verdade, assim, já é considerado funcional, mas assim, não existe convênio pagando implante ainda. A desculpa deles é como na plástica, né? Tem outras formas de reabilitar que não com implante, porque é muito caro e tal. Você pode botar uma prótese total e resolver o problema da falta de dentes do paciente, né? Então, acaba que existe esse gap, né? E a gente acaba se distanciando um pouco desses centros na hora de reabilitar o paciente. E é aí que deve existir, né, o bom senso de pegar o telefone e ligar, de mandar aquela cartinha e falar, a gente tem que conversar. Se a gente fosse fazer um resumo, assim, por exemplo, a pessoa que está nos assistindo, tá? Ela surgiu a manchinha aqui, surgiu a feridinha, a pessoa bebe, fuma. O doutor Ricardo falou... Eu acho que primeiro é não fumar. Não, sem dúvida. Aí vai reduzir o nosso trabalho, felizmente. Não, e vai aumentar a vida de todo mundo, e qualidade de vida de quem vive junto. Uma coisa venda com chimarrão, porque na época que eu fazia cirurgia geral, o chimarrão era um dos três... O que se viu é que mais do que o chimarrão como... o calor. Exatamente, é a temperatura, né? Tem aquela tradição, diz que como é que o gaúcho testa a temperatura ideal do chimarrão? Ele sorva o mate, gospe no cachorro. Quando cair o pelo é que tá boa. Né? Ai, que horror. Isso é que não pode, né? O fator cancerígeno mais importante no caso do chimarrão é a temperatura da água, né? A queimadura constante e repetitiva. Nenhuma mucosa aguenta isso. E repetida, constante. Então, nenhuma mucosa aguenta isso, né? Mas o fundamental é aquilo, não fumar, não beber, alimentação saudável. Existem substâncias que se ingerem na nossa dieta que são protetores de mucosa. Tipo? Os retinóides, os que têm caroteno, por exemplo, o que se chama das frutas e
legumes vermelhos, né? Beterraba, cenoura, a manga, tomate. etc. Todos eles têm uma quantidade que às vezes pode ser mais ou menos importante de substâncias consideradas mucoprotetores. Né? Isso é uma coisa importante. Então, levar uma vida saudável em primeiro Primeira lugar. coisa, levar a vida saudável. Tá, Depois, surgiu... diagnóstico precoce. Tá, surgiu... Bom, então vamos ao dentista cada 6 meses para o seu dentista diagnosticar. Ou eu vejo ali que está uma feridinha que não cicatrizou em 15 dias, ou um dente que afrouxou sem nenhum trauma. Né? Exatamente. Se autoexaminar. O autoexame que a doutora falou. Tá, mas em todo caso, surgiu a feridinha. Se surgiu a feridinha, a gente mais ou menos sabe que vai procurar... Quem que a gente procura? Primeiro o dentista, né? Primeiro faz a biópsia, o dentista pode dizer, olha, essa ferida não é nada importante hoje, porque eu identifico que tem um dente causando um trauma, etc. Agora, se a pessoa não tem condições de ir ao dentista, ela pode procurar a faculdade de odontologia ou posto de saúde, sem dúvida. Tá? Sem dúvida. Agora, pode não ser um câncer de boca. Como é que a gente pode diagnosticar o câncer de tireoide? Aí entra na outra gama aqui, não dos tumores de via aéreo-digestiva, né? Os tumores, por exemplo, glândula salivar, tireoide. O mais importante são caroços, né? Eu estou com nódulo, estou com caroço que não diminui também em 15 dias. Por exemplo, toda pessoa que tem uma faringite, amidalite, banal, etc., ela pode, no outro dia, desenvolver chamada íngua, aquele caroço dolorido. Um nódulozinho aqui assim no pescoço. Né? Esse nódulo, se não diminuir, se não melhorar em 15 dias, é um sinal de alerta, né? Caroços que não somem na gente. Isso deve procurar atenção, né? E aí é fundamental. E se surgir o carocinho esse, aqui tal, ou aqui, não diminui em 15 dias, quem que a gente procura? Um cirurgião de cabeça e pescoço. Aí a gente pode ir lá no Santa Rita, posto de saúde. Posto de saúde ou os cirurgiões cirurgião de conveniados, etc. Né? A gente pode procurar um médico, né? O assunto é vasto, né, Ana? E a gente não vai conseguir esgotar tudo, mas pelo menos eu acho que a gente consegue dar uma informação geral. Mas a Gisela estava me falando que existe uma terapia. É uma saída, né? A gente estava falando da questão dos implantes, né? E quanto esperar, esse osso irradiado, né? Que não aceita muito bem tratamento, reconstrução. Uma saída que se tem pesquisado muito é a oxigenoterapia hiperbárica, né? Que eu não poderia deixar de falar, a gente está falando em radioterapia, em reabilitação, né, óssea, com implantes. Então, é uma terapia que pode estar associada. A pessoa fez a radioterapia, está tratada, né? Não tem mais risco de morte, agora ela quer reabilitar, ela quer reconstruir mandíbula, botar implante, poder voltar à vida normal. Então, dá para se indicar, né, o implante, claro que com todos os cuidados, né? Antibiótico terapia prévia, muito cuidado no momento da manipulação dos tecidos. E uma saída, hoje em dia, está sendo também a oxigenoterapia hiperbárica, em que se oxigena, né? Resumindo, é a hiperoxigenação do tecido. Aumento do aporte de nutrientes e substâncias protetoras. Né? Exatamente. Entre elas, o oxigênio tecidual. Né? É mais uma saída que se tem, né? Então, assim, não dá para a gente abandonar o nosso caríssima e é muito complicado. Eu te diria assim que 70% da nossa população nunca terá acesso a isso. Né? Então, assim, tu divulgares que existe, que pode ser bom, e o cara, mas eu nunca vou ter acesso. Mas é fazendo isso que a gente vai tentar, de repente, conseguir que convênios paguem. Porque as pessoas têm que saber que existe para poder pedir. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Porque não é exigir, porque eu diria, né? Para poder exigir, exatamente. Gente, estava muito boa a conversa. Infelizmente, o programa passa muito rápido. Mas, sem dúvida nenhuma, você pode ligar. Se ficaram mais dúvidas, ligue para nós. Mande e-mail para o www.programavivamais.com.br e não se esqueça, no Facebook tem a página do programa também, Programa Viva Mais. Entre lá, converse com a gente, mande dicas, mande sugestões de pauta e se você chamar, com certeza o Dr. Ricardo e a Gisela voltam para continuar o assunto com vocês. Foi um prazer estar com vocês e a gente se encontra semana que vem.